Boa noite, queridos irmãos e irmãs de caminhada. Estamos mais uma vez aqui nesse espaço, o Evangelho no Ar, da Casa da Redenção de Caxias do Sul. Nós vamos realizar novamente o Evangelho. Hoje nós continuaremos no capítulo número 10, né? Que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente vai iniciar a instrução dos espíritos, que é o primeiro item ali, que é o perdão das ofensas. Bem desafiador esse tema, né? Mas a gente vai iniciar. Boa noite, Carmen. Boa Boa noite. noite, Estava Sandra. Boa esquecendo de noite, dar boa noite. pessoal. A gente vai iniciar, então, o nosso evangelho com a leitura, né, do livrinho esse aqui, Lições para o Alto Amor. A Carmen vai fazer essa leitura para nós. Certo. Então, a leitura é a número 30. Compromisso e priorização. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela havia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos, capítulo 11, versículo 13. Frutificar, independentemente de ocasiões e condições, é o traço de quem edificou a adesão sincera ao aprendizado das lições da alma por meio do comprometimento íntimo de melhoria. Nesses tempos desafiantes de ilusão e descuido, a virtude do comprometimento torna-se fator essencial de êxito a quaisquer empreendimentos espirituais. Vigie suas horas, adaptando-as aos deveres nobres, ao estudo enriquecedor, à diversão educativa, ao trabalho do amor e à cooperação comunitária. Você que assumiu o compromisso de avançar, guarde a consciência plena dos obstáculos que surgirão e assegure-se de que apresentar-nos instantes de convocação ao bem, o fruto desejável no campo interior, priorizando a fidelidade à consciência em qualquer tempo. Assim, você terá o acréscimo daquilo que lhe falta para a aquisição da paz. Que coisa mais linda essa mensagem, né? É verdade. A gente, em algum momento, a gente assume um compromisso, né? Um compromisso de avançar. Mas também não quer dizer, né, que a gente vá avançar sempre, constante, né? Porque sempre se fala que nós não damos saltos evolutivos, né? E até a própria passagem ali do Marcos, que fala, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, né? Então, Exato. quer dizer, a gente avança de acordo com a nossa maturidade espiritual, de acordo com, né, com a nossa, o aumento da nossa compreensão do mundo, das pessoas. Não adianta atropelar, nós não podemos atropelar esse movimento, né? Que ele é constante, claro, porque a gente está sempre investindo esforços nesse sentido, mas não podemos atropelar. Então, eu convido a todos para que a gente eleve os pensamentos ao alto e, nesse momento, nos ligarmos com o bem, com aqueles espíritos amigos, conselheiros, que estão presentes na nossa vida, presentes nesse trabalho, para nos orientar, para nos apoiar, para nos iluminar. Agradecemos também a presença de todos os irmãozinhos que vêm nesse espaço para trabalhar conosco, para refletir conosco, estudar. Então, que nós possamos, ao ler esse evangelho hoje, aprender e ensinar, porque sempre se aprende enquanto ensina, e sempre se ensina enquanto aprende. Então, a gente possa, ao refletir sobre essas palavras de hoje, que nós possamos avançar um pouco mais nessa senda do progresso, e que a gente não desista nunca, porque os embaraços, as dificuldades, os desafios, eles são constantes e necessários para a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, hoje a gente vai ler
a parte do perdão das ofensas. É um tema bastante desafiador, que a gente sempre está se questionando, refletindo sobre como é que a gente perdoa, né? E que perdão é esse? E, e quando Jesus nos concitou a esse perdão, de que ele estava falando? O que ele estava propondo na época? E como as palavras dele não caem de moda, né? Na época e atualmente, né? Ele está constantemente nos incitando a perdoar. E vamos ver que tipo de perdão, o que é esse perdão? Com esse tema que a gente vai ler hoje. Então, eu vou iniciar lendo o item número 14, que diz assim: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque aos maus procedimentos e às injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, mesmo tendo te perdoado frequentemente. Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Então, eu acho que aqui a gente dá uma paradinha, né, porque está bastante longo, para ver o que está sendo dito aqui. Então, o que não poderia deixar de ser, né, vindo de Jesus, é que ele nos ensine que a gente tem que perdoar infinitamente. Né? Então, no momento que a gente conseguir perdoar infinitamente, né, e indistintamente, nós vamos ser espíritos perfeitos. Né? Então, por isso que ele aconselha a perdoar. Mas é claro, né, que a gente não está nesse estágio de perfeição. Nós ainda estamos a caminho. Nós estamos empreendendo esforços para seguir nesta caminhada, nessa direção apontada por Jesus. Então, por isso que ele diz: ensinarás a ti e ao outro o esquecimento de si mesmo. Né? Então, ele está dizendo tudo aquilo que é necessário para que a gente seja perfeito. Ora, nós estamos num mundo de provas e expiação, né? Um mundo onde existe ainda predomina o mal, né? E aí estamos encarnados nesse planeta, ou seja, as nossas vibrações, né, estão condizentes ainda com as vibrações do planeta. E as nossas vibrações vêm da onde? Dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então,
Eu digo isso por quê? Porque a gente tem que ponderar, que às vezes as pessoas pensam assim, nossa senhora, eu tenho que perdoar indistintamente, infinitamente, e eu não consigo, e aí entra em pânico. Não, calma lá, vamos nos acalmar, né? Nós estamos na direção certa, empreendendo esforços no sentido desse esquecimento, do perdão das ofensas, né? O esquecimento das mágoas, o esquecimento de si mesmo. Nós estamos nessa direção e devemos continuar nessa direção. Mas Jesus não iria chegar e dizer para nós assim, não, vocês perdoem mais ou menos, né? Ele não iria dizer isso. Ele disse, não, tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, e não só 7 vezes, né? E aí, então, depois não sei se a Carmen tem alguma coisa para comentar. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Tem alguma coisa, Carmen? Não, o que me veio quando a gente começou essa leitura, me veio esse período que a gente está vivendo de final de ano, esse marco de fechar um ciclo, de iniciar outro ciclo, né? E da gente fazer essa reflexão em relação ao perdão, essa libertação na realidade, né? Porque enquanto a gente não perdoa, a gente fica fermentando sentimentos e emoções tóxicas, que só prejudicam, na realidade, a nós mesmos, né? E aquilo que tu falou, da nossa melhoria constante e contínua e que está relacionada aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Então, em que frequência eu vou estar sintonizado, né? Então, de acordo com o que eu penso e o que eu sinto, eu entro numa frequência. E essa frequência é o que faz a diferença nos nossos sentimentos, né? Então, eu acho que é um período da gente refletir, da gente, assim como a gente faz uma limpeza material na casa, se desfaz das coisas que não usa mais, limpa vidraças, limpa chão, tira as teias de aranha, faz aquela preparação toda, depois faz a ceia, já vai pensando em coisas nesse sentido, a gente poderia fazer em relação aos nossos sentimentos. Sim. E entra aí o perdão também, né? Limpar, tirar essas teias de aranha das nossas emoções, as emoções tóxicas, nos libertar de mágoas, desse sentimento, né? Então, lógico que assim como uma faxina, a gente nunca faz tudo, não consegue fazer tudo numa vez só. E talvez a gente não consiga se libertar de todas essas emoções que nos incomodam, né? Mas já é um começo, né? Que bom, é bem isso mesmo. Ótimo. Então, seguindo a nossa leitura, diz assim: perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivesse feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que, tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de quaisquer sentimentos de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda noite, dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Simeão Bourdieu, 1862. Então, é importante também, né, que esse perdão não seja uma palavra vã, que às vezes a gente, por orgulho, a gente diz, né, ou por vaidade, para mostrar para o outro que é bonzinho, e diz que perdoa, mas lá no fundo não se libertou daquele rancor, daquela mágoa, né?
porque perdoar é deixar ir, é se libertar daquele cordão tóxico que tu estava falando agora há pouco, né? Sim. E no item número 15, segue ainda sobre o perdão, mas daí é uma mensagem do Paulo, apóstolo, né? Ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duro, exigente, inflexível, se tiverdes rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. E além disso, quem sabe se indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença, não foste vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não foste vós quem envenenaste a coisa com represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpado. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em vos mostrando clemente, só tereis mais mérito ainda. Não há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, porém experimento interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem eu perdoo e que acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita o véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Perante ele, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Apóstolo Paulo Lyon, 1861. Então, o Paulo ele está falando aqui, né, da questão do perdão lá no íntimo, né? Então, é muito melhor que a gente leve um tempo maior para perdoar do que perdoar só pelos lábios, né? Pela boca, só pela palavra. Então, às vezes a gente leva um tempo maior para esquecer a ofensa, para esquecer a mágoa. Tudo bem, que leve esse tempo necessário, mas que não finja, né? Ter perdoado e, na verdade, lá no fundo, está desejando o mal para aquela outra pessoa. Está desejando que aquela pessoa tenha consequências funestas com a atitude que ela teve em relação a nós, né? Então, é bem melhor que a gente espere um tempo, então. Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, nós não damos saltos evolutivos. Às vezes a gente quer avançar, né, Carmen?
A gente quer avançar, a gente faz o esforço, mas a gente não avança. Então, é uma coisa que tem que também ter um pouco de paciência com a gente mesmo, né? E não se torturar, né, por não conseguir ainda. Eu acredito que quando a gente realmente perdoa é quando tu lembra da pessoa que por algum motivo te magoou, te ofendeu, ou que tu ficou envolvida nesse sentimento, tu não sente mais nada, não sente mais raiva, não sente mais mágoa nem ressentimento, né? Daí realmente tu perdoa, mesmo que ali, como traz aqui no texto, das pessoas que dizem eu perdoo, mas nunca mais quero ver na minha frente. Não necessariamente a gente tenha que conviver com a pessoa, mas se por acaso encontrar, tratar com naturalidade, né? E se por acaso voltarem essas lembranças, mudar essa vibração, mudar esse pensamento, não alimentar, né? Porque Mudar a sintonia. só dessa forma que realmente a gente vai conseguir se libertar, né? E na realidade é essa palavra, se libertar. Nós nos libertamos. Enquanto Porque a liberdade, né, é a coisa melhor que tem. Sim, tu tá leve, tu tá em paz, né? Tá em paz com a consciência, né? É verdade. E consigo mesmo, porque mágoa e ressentimento te trazem o que? Amargura, né? E aí é como um copo com limo, né? Enquanto tu não limpar esse copo e deixar ele cristalino, a água vai estar turva, né? E assim somos nós, a gente sempre tem que estar pensando que somos esse invólucro, né? Que a gente precisa estar com essa transparência para reluzir a luz, o amor, né? E poder ser luz e amor aos que estão ao nosso redor. E quem é o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque quando a gente está transparente, quando a gente está cristalino, nós estamos bem, a gente consegue dar conta das situações, das vicissitudes que elas fazem parte da nossa trajetória. Mas a gente lida com elas de outra forma, né? Não que a gente não vá sentir, que não vai sofrer, que não vai ter recaídas, mas a gente consegue força para superar. Eu acho que uma parte, assim, quando tu falaste sobre a questão da convivência, acho que é bem interessante, né, também, porque às vezes houve uma mágoa, houve um conflito, que sempre há nas relações humanas, e a gente se magoa, enfim, aquela pessoa ofende ou fez alguma coisa assim que nos prejudicou de alguma forma. Então, talvez a gente leve um tempo ainda para compreender toda a situação e para aceitar e para se libertar, que é daí a questão do perdão, se perdoar, né? Mas o fato é que a convivência talvez não seja mais possível. Talvez não seja mais possível. Porque como que tu vai voltar a confiar e ser natural e ser leve com aquela pessoa novamente depois de uma grande crise? Às vezes não é possível. E isso não quer dizer que a gente deva continuar vendo aquela pessoa como uma pessoa má ou desejando mal para ela, desejando que se dê mal na vida, que aconteça alguma coisa ruim. Não. Mas a gente pensa naquela pessoa, compreendendo a situação dela, desejando o bem dela, mas talvez ainda não seja possível continuar convivendo, né? Talvez não seja mais possível conviver. E isso não tem problema nenhum, porque nós somos seres imortais. Nós temos várias encarnações. Essa encarnação aqui é um segundinho na nossa vida eterna. Então, nós temos tempo ainda para evoluir nesse sentido. Claro que a gente não vai parar, estacionar e ficar esperando que isso aconteça, não é isso. A gente vai continuar lutando, mas também não vamos nos auto-obsediar, né, nos massacrar
nos martirizar por não estar conseguindo fazer algo que a gente sabe que deveria. Porque a teoria, ela é muito bonita. E a gente sabe decora e salteada a bonita, né? A belezura, a beleza. A gente sabe tudo, nós sabemos muito bem. Só que quando chega lá na prática de colocar em ação o que se sabe, é tudo bem mais difícil, é mais demorado, é mais moroso, mas a gente vai enfrentando, né? Vai se desafiando diariamente, né? Isso é interessante. E o verdadeiro espírita, né, é aquele que a gente reconhece o verdadeiro espírita, diz aqui no Evangelho em algum momento, pelos esforços que ele empreende em se melhorar. Então, a gente está se esforçando. É verdade, a gente tenta, né? Talvez a prática ainda não seja assim tão perfeita, né? E Mas que isso, coisa como boa. tu falou, que não é, as coisas não são tão simples assim de se transformar de um dia para o outro. E da gente não se cobrar tanto, e a gente ter essa consciência que a gente está no caminho, que a gente está se esforçando, que a gente está tentando. Sim. Né? Se não der totalmente, pelo menos a gente fez o nosso melhor. A gente fez o que a gente podia naquele momento. Né? Só de desejar o bem e envolver os nossos desafetos com luz e com amor, né? Porque amar não quer dizer que tu tenha que estar abraçado na pessoa, né? Mas é emanar bons sentimentos. Tem várias formas de tu amar, né? É isso aí. Bem como a gente tinha dito antes, bem desafiador esse tema, né? Bem desafiador. Não é E bem fácil a gente estar reflexivo. falando aqui no que é o ideal e estar pensando assim, nossa, eu ainda não consigo, né? Totalmente, não é muito fácil. É Mas como tu falou na teoria, tudo muito bonito, tudo muito tranquilo, e parece que a gente vai dar conta, né? Mas sim, quando tu está envolvido na situação que daí envolve emoções e sentimentos, tudo muda, né? tudo Daí o buraco é mais embaixo. é mais embaixo. Mas então que bom. Bom estar contigo, Carmen. Bom Igualmente, estar com o pessoal também. Quero reforçar o convite. Todas as terças-feiras estamos aqui fazendo essa reflexão sobre o Evangelho, na medida das nossas condições, porque nós não somos também expert no Evangelho, né? Mas na medida das nossas condições, para colaborar com aquelas pessoas que estão iniciando, vamos dizer assim. Então, nós vamos encerrar o nosso Evangelho com 28 minutos, bem tranquilos, agradecendo a esses amigos incansáveis da espiritualidade, pelas intuições, pelo apoio, pela convivência amorosa que temos tido nesse espaço. Agradecer também a todos os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão mais necessitados, com mais dificuldades, os que estão com menos dificuldades, pedir perdão para aqueles que a gente, de alguma forma, prejudicou com palavras, com atos, pedir perdão a eles e que a gente possa, né, expiar todas as faltas que cometemos, reparar também. E esse é um espaço em que a gente está com essa intenção de reparar, de ajudar, de aprender, de ensinar, enfim. Agradecemos a Deus pela vida, Jesus, pelos ensinamentos, pelo exemplo. E que nós possamos continuar trilhando essa jornada da forma mais transparente, mais sincera, mais persistente possível, perdoando a todos quantos nos entrarem em conflito conosco, mas principalmente nos perdoando a nós mesmos. Que assim seja. E muito obrigada a todos. Obrigada, Carmen. Boa noite. eu que agradeço, e é sempre bom a gente estar aqui, juntas e juntos. Certo. Vamos lá.